Atos capítulo 4, a partir do versículo 23, até o final. Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eu queria que nós lêssemos todos o versículo 29. Vamos lá, erga sua voz. Agora, você toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Queria pedir para o pastor Devanir fazer uma oração e que o Senhor, o Espírito Santo, nos ilumine nessa manhã, fale conosco, transforme o nosso coração e nos encoraje através da palavra dele. Senhor Deus, nós te louvamos por essa grande oportunidade, privilégio que o Senhor nos concede, de estarmos na tua casa, podermos adorar e bendizer o teu nome. Agora, Deus, nós vamos ouvir a exposição da tua palavra. Derrama da tua misericórdia sobre a vida do teu servo e o use de maneira poderosa para falar aos nossos corações. Para que, ó Deus, pela instrumentalidade do Espírito Santo, todos nós sejamos alcançados e transformados pelo poder da tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja que Deus usa. Qual é a igreja que Deus usa? Esse é o tema que eu gostaria de propor através dessa mensagem. Irmãos, após a ressurreição do nosso Senhor Jesus, ele pede para os discípulos, quais ele aparece, eles ficarem em Jerusalém, porque eles tinham que esperar a promessa do Pai, qual seria o Espírito Santo enchendo todo o seu povo, todos os seus filhos, o selo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que vem através de quando o Senhor nos toca, o Senhor muda o nosso coração. E o Senhor fala sobre isso, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então eles aguardam na cidade de Jerusalém, onde vemos basicamente uma data oficial da abertura do evangelho para o mundo. Nós sabemos já que no Antigo Testamento o Senhor Yahvé já havia usado o seu povo para alcançar alguns povos gentios. Mas aqui oficialmente o evangelho se dá ou se expande a todo ser, a toda criatura, a todo o povo de Deus. E o Israel de Deus passa a ser um Israel espiritual, a qual hoje, mais de 2000 anos, nós fazemos parte pela graça de Deus. O Espírito Santo desce sobre aquele povo. O povo, então, vê maravilhas acontecendo ali. E uma característica fica notória ou notada ali naquele povo.
A característica que o próprio Senhor Jesus havia falado. Vocês receberão o Espírito Santo com um propósito. Vocês serão cheios do Espírito com um propósito. Vocês receberão o poder do Espírito Santo com um propósito. Para serem as minhas testemunhas. Para ter coragem de testemunhar. Para ir Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Para testemunhar em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo inteiro. Vocês receberiam isso, eles receberam o poder do Espírito Santo e foram isso que eles começaram a fazer. A testemunhar do Senhor, a falar do Senhor, com ousadia na pregação da palavra. Porque, irmão, se tem uma coisa que toca o coração das pessoas, ou a única coisa que pode tocar o coração das pessoas, não é a placa da nossa igreja, não é se a nossa igreja comprou um terreno, não é se a nossa igreja construiu, não é se o nosso pastor é o famoso da internet, e sim o poder da palavra de Deus que habita em nós. Poder da palavra de Deus e do Espírito Santo que toca o coração das pessoas. Então eles ali começam a falar do Senhor, do amor do Senhor, do arrependimento para as pessoas. Só que quando você começa a falar, ou quando você começar a fazer isso, quando você começar a investir em missões, pode ter certeza que os problemas virão. Porque a Bíblia fala que é nós que atacamos o inferno. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a palavra de Deus, pelo poder do Senhor. Então os problemas começam a... Pedro e João são chamados ali pelo órgão fiscalizador local e são simplesmente proibidos de falar do nome do Senhor. Eles reconhecem que eles haviam estado com aquilo que eles viram. Eles não poderiam deixar de falar. Por isso, chegamos no nosso texto. E aqui vemos 4 características da igreja que Deus usa. Pedro e João vêm com os irmãos e logo no versículo 24, nós temos a nossa primeira característica. Ouvindo isto, unânimes. Pedro e João vêm e contam para a igreja tudo o que havia acontecido com eles. Olha, nós estamos com problemas assim, nós estamos pregando o evangelho, nós estamos obedecendo a palavra do nosso Senhor Jesus, nós estamos fazendo a vontade do Senhor Jesus, mas nós estamos sofrendo perseguições, nós estamos tendo problemas, nós estamos sofrendo uma opressão enorme. Igreja, o que nós vamos fazer? Mas o primeiro princípio eu quero deixar justamente essa união da igreja. A primeira característica que Deus usa é a igreja que é unida. A igreja que é unida e sabe que depende do nosso Senhor. A Bíblia Sagrada, ela usa muito a ideia de unânimes, de unida, que justamente é todos com uma mente, todos de comum acordo, todos com uma paixão. E é interessante que no livro de Atos dos Apóstolos, nas Escrituras Sagradas, o livro das missões das Escrituras Sagradas, é onde aparece esse termo mais de 90% das vezes. E você pode enxergar um crescimento exponencial da igreja através da união que o Senhor Jesus Cristo nos pediu. Unânimes em oração, unânimes no templo, unânimes levantaram a voz, unânimes tomaram decisões, unânimes foram juntos a um lugar, foram para outro lugar. Irmãos, se nós queremos uma igreja forte, nós precisamos de uma igreja unida. Unida. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não deixemos de congregar, diz as Sagradas Escrituras. E aqui, quero excluir um pouco vocês aqui
que estão presencialmente na igreja para falar com aqueles irmãos que nos escutam. Irmão, que já não vem à igreja há mais de um ano, você não pode ficar longe do povo do Senhor. Você não vai conseguir viver longe do povo do Senhor. O seu lugar é aqui. Às vezes você está com medo ainda da pandemia, e todos nós estamos. Mas se tem um lugar seguro para você estar, é na casa do Senhor. Distanciamento, higienização. Você precisa voltar para a casa do Senhor. Seu lugar é junto com o povo do Senhor. Esse povo que te fortalece, esse povo que te anima, esse povo que está orando pela sua vida. Nunca se esqueça disso. Nunca o culto online vai substituir o culto presencial. Nunca. O Senhor nos criou e nos chamou para estarmos juntos. Juntos. Pessoas com costumes diferentes. Pessoas, um que ergue a mão na hora do louvor, outro que senta na hora do louvor. Um que ora mais alto, outro ora mais baixo. Um que dá glória a Deus na hora da mensagem, do louvor, outro que não dá. Mas nós somos o povo do Senhor, chamados para estarmos unidos no Senhor. E eu vi uma pessoa que comentou antes da pandemia. No Facebook eu vi, longe da igreja, mas não do Senhor. Irmãos, isso é uma mentira enorme que o diabo tenta plantar em nossas vidas. Longe do povo de Deus, longe do Senhor, porque nós somos o corpo de Cristo, o povo escolhido para estar juntos no Senhor e dependentes do Senhor. Então volte para a igreja, meu irmão, minha irmã. A igreja nos fortalece, a igreja nos instrui, a igreja faz a gente aprender mais do Senhor. E pela graça de Deus, também agora nós podemos já ir voltando. Pela graça de Deus, a vacinação tem surtido muito efeito, glória somente a Deus por isso. Mas a primeira característica da igreja que Deus usa é a igreja unida. Unida. Unida em um só propósito. E o texto continua. Essa igreja unida, ela está fazendo o quê? Então nós vemos aqui a segunda característica da igreja que Deus usa. É a igreja que ora. A igreja que ora. Vamos, o versículo 24, vamos ler todos juntos, novamente? Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O que eles fizeram, irmãos? Oraram. Coisa maravilhosa. Que atitude mais de dependência do Senhor do que a oração? Nós não podemos viver sem oração. E o resumo do livro de Atos, você vai ver, se você ler o livro todo, você vai perceber uma coisa. Deus pode usar qualquer pessoa, Deus é soberano. Mas Deus usa quem? Ora. Quem é dependente dele. O livro de Atos mostra muito claramente isso. A vida de oração, de dependência das pessoas. Irmãos, fala a verdade. Qual é a reunião da igreja que menos dá gente? Misericórdia, irmão. Misericórdia pela... Deus é muito gracioso conosco mesmo. Deus é muito gracioso. Deus é muito gracioso pelo segundo motivo, que talvez não importa muito a quantidade, mas importa quem está orando, o propósito de quem está orando. Mas, irmãos, nós precisamos frequentar as reuniões de oração. Estarmos em oração.
Nós precisamos dedicar mais tempo em oração em nossos lares. Quando o Senhor tem nos encontrado no nosso quarto, no secreto, como você queira dizer, em oração, de joelhos, chorando pelas pessoas, chorando pela nossa família, chorando para o avanço do reino. Quando Deus tem te encontrado assim, meu irmão, nós precisamos orar. Porque a igreja que Deus usa é a igreja que ora. Em Atos aparece mais de 20 vezes, as palavras orando, suplicando, orando, suplicando, orando e suplicando. Uma vez eu escutei o pastor Zé João num congresso lá de Manaus falar: meus irmãos, se até Jesus precisava orar, imagine eu e você. Eram os mortais pecadores. Você já pensou nisso? Irmãos, mas quando nós entendemos isso, ninguém segura a igreja que ora. A igreja que ora, ela é ousada. A igreja que ora, planta novas igrejas. A igreja que ora, compra um terreno durante a pandemia, louvado seja o Senhor. A igreja que ora avança. A igreja que ora vai. A igreja que ora não tem medo de desafios que glorificam a Deus. Nós precisamos ser uma igreja que ora, porque uma igreja que ora é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Tem que orar, irmãos. Tem que orar, tem que orar. Às vezes nós chamamos as pessoas e achamos que nós vamos dar um jeitinho para fazer as coisas. Mas nós temos que orar. Nós servimos o Deus das bênçãos. Nós servimos o Deus dos recursos. Nós servimos um Deus que abre portas. Nós servimos um Deus que abre portas para a compra do terreno. Nós servimos um Deus que vai abrir portas para a construção de mais uma igreja. Amém? Amém? Irmãos, esse é o nosso Deus. Às vezes nós cantamos: é bom, não existe nada melhor ser amigo de Deus, a igreja em oração, mas nós precisamos dedicar tempo em oração. A igreja forte é a igreja que ora. Que ora. Grande pregador batista, reformado, Charles Spurgeon, dos maiores pregadores que essa terra já teve. Uma vez perguntaram para ele qual o segredo do sucesso ministerial. E às vezes a gente vê alguém destacando, a gente quer saber o segredo. Tem um método novo. Tem alguma coisa nova para fazer isso, para comprar aquilo, para a igreja avançar. E ele muito sabiamente disse: a minha maior força é quando estou de joelhos. Esse é o segredo. E nós sabemos pela história que tinha uma igreja que orava pelas pregações dele, orava por ele, orava pelo culto, orava por aquele encontro com Deus, onde Deus iria falar a palavra através do pregador. Hoje, como pastor, dependesse da sua oração, para a pregação de hoje ser uma pregação exponencial, como seria a pregação de hoje? Se eu perguntasse: você orou pelo pregador antes de vir para a igreja? Pelo culto? Depois que eu vim no ministério, eu fiquei pensando nisso. Olha, eu acho que eu só orava as orações ritualísticas. Deus abençoe o culto em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, já orei. Quantos de nós oramos pelos nossos pastores? Senhor, em nome de Jesus, fortifica o pastor Ciêncio, o pastor Devaniro, o pastor Felipe, os presbíteros que vão trazer a mensagem do Senhor, porque é a palavra do Senhor que vai ser exposta em nome de Jesus. Usa as vidas deles, cuida da família deles. O Senhor deu ousadia para eles. O Senhor deu ousadia para o conselho tomar decisões.
Irmão, se dependesse disso, como estaríamos? Como estaríamos? Patrick Johnstone fala: quando o homem trabalha. Mas quando o homem ora, é o Senhor que trabalha. Meus irmãos, eu gosto das histórias dos pastores presbiterianos. Tem um pastor escocês presbiteriano e talvez ali, como nós vemos no livro de Atos, nós vamos ver nesse texto, tinha um equilíbrio enorme entre vida de santidade, paixão, pastor avivado e centrado na palavra do Senhor, chamado Robert McKenney. O pastor Robert McKenney, da Escócia, que morreu muito cedo, por sinal. Quando alguém ia falar que ia orar por ele, ele dizia: ore por mim, para que eu possa ser mais santo, mais sábio, menos como eu mesmo e mais como o meu Senhor é. Ele tinha uma vida de piedade incrível, uma vida de dedicação ao Senhor incrível. E os relatos históricos, irmãos, de quando o pastor Robert McKenney subia para o púlpito, igual quando o pastor me chamou ou chama alguém, diz que as pessoas já sentiam o poder do Espírito Santo e muitos já começavam a chorar, tremendo o poder do Espírito Santo e da presença do Senhor que ele tinha em sua vida. Irmãos, não é o pastor presbiteriano, não é o crente, e sim o crente que depende do poder e da presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de uma igreja assim. Nós precisamos ser assim, irmãos. Nós precisamos. E às vezes você que está me olhando, glória a Deus, porque eu vejo muitos cabelos brancos daqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas, irmãos, às vezes nós estamos orando e falando: isso é para os mais jovens. Esse negócio de trabalhar na igreja, trabalhar no reino, é para os mais jovens. Tem mais força. Irmão, se envolva no reino do Senhor. Venha ajudar com as crianças. Venha servir na igreja. Venha fazer um café. Venha fazer uma limpeza. Se envolva no reino do Senhor. O trabalho do reino não para nunca. Não tem aposentadoria, irmãos. Envolva. Mas eu não tenho forças. Você tem experiência para conduzir os mais jovens. Você tem a experiência de já ter visto coisa para os mais jovens não fazer. Mas se envolva no trabalho do Senhor, se envolva mais com a igreja. Seja mais generoso em missões. Doe o seu tempo. Doe. E é o Senhor quem vai te abençoar, irmão. Senhor quem vai te abençoar, porque é Ele que abre portas. E é o Espírito Santo que faz as coisas acontecerem. Mas em terceiro lugar, a igreja que Deus usa é a igreja que conhece a palavra de Deus. E se você observar o texto, eles estão fazendo uma oração. E aí vem a pergunta: por que então esse ponto, a igreja que conhece a palavra de Deus? Porque, além deles citarem na oração o Salmo 2, isso talvez seja secundário aqui. Porque quando a gente pensa até, o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. Mas eles têm teologia pura aqui, Bíblia pura nessa oração. Se eles oraram dessa maneira é porque eles conhecem ou conheciam a palavra, as características do Senhor. A igreja que Deus usa é a igreja que conhece a palavra. Se você ver, eles começam já no versículo 24, reconhecendo a soberania e o Deus da criação. O Senhor que é soberano, que criou todas as coisas. O Senhor que revela as coisas. O Senhor que governa o universo, como diz o versículo 28. Eles começam a falar da história. Começam a falar:
E concluem que tudo havia sido conforme o Senhor predeterminou. É Bíblia pura nessa oração aqui. Eles conheciam as Sagradas Escrituras. Em todo momento eles glorificaram a Deus, glorificavam a Deus. Eles citaram até Herodes e Pôncio Pilatos, que faziam parte do plano de Deus na crucificação de Jesus. Eles conheciam a palavra de Deus. Irmãos, às vezes nós somos tentados a achar que são coisas ocasionais que acontecem com a igreja, são coisas ocasionais que acontecem em nossa vida, mas tudo é permissão do Senhor, mesmo quando a gente não entende, irmãos. É difícil, viu? Não é fácil, não. Não é fácil a gente passar por uma pandemia dessa e falar simplesmente, na Bíblia falou que ia ter pandemias. Não é fácil, não, gente. Nós somos seres humanos. Muitas vezes nós não entendemos o porquê. Ou você não se lembra da pandemia, a gente falou, só 7 dias. 15 dias nós estaremos de volta. Não dura um mês esse negócio aí. Nós estamos até hoje nisso. Irmãos, nós temos que olhar isso e às vezes reconhecer, eu não entendo. Eu não entendo. Mas louvado seja Deus. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor não mudou. Porque o Senhor é imutável. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque o Senhor tem feito as coisas. E porque o Senhor falou que os nossos olhos têm que estar no céu. Nós estamos aqui de passagem. E se nós não nos apegarmos nisso, nós viveremos com medo. Nós viveremos travados. Mas, irmãos, no céu não tem coronavírus, não. No céu não tem câncer, não. No céu não tem doença, não. No céu nós desfrutaremos da doce presença do nosso Senhor. E é disso que nós temos que nos apegar. É nisso que nós temos que nos apegar. E os irmãos que infelizmente se foram, e muitos de nós perdemos amigos, pastores, irmãos, filhos, pais, eles estão hoje desfrutando da presença do Senhor, da doce presença do Senhor. Um dia nós estaremos juntos. Glória somente ao Senhor por isso. Esse é um assunto difícil, mas que nós temos que saber. E a igreja aqui estava passando por um momento muito difícil. De perseguição, de não poder agir, de não poder fazer as coisas. É óbvio que o momento dele é diferente do nosso. Mas o princípio é o mesmo. A igreja sufocada em não poder avançar, em não poder muitas vezes estar juntas, muitas vezes não poder testemunhar. A gente vê o movimento na internet, o movimento de cancelamento hoje. Você fala alguma coisa com princípios cristãos, você naturalmente é cancelado, jogado de escanteio, você é calado. Irmãos, é luta, é perseguição, e sempre foi assim, e sempre será assim. Nós temos a esperança na glória, nós temos a esperança eterna, nós temos a esperança breve, o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar, em nome de Jesus. E o negócio vai ficar pior, irmãos, é isso que a Bíblia fala. Então, enquanto der para a gente faz o bem, prega o evangelho. Como focos de luz nessa terra, nós vamos iluminando onde dá. Pregando o evangelho a toda criatura, até o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Mas depois, irmãos, é uma eternidade. É uma eternidade de gozo da presença do nosso Senhor. É uma eternidade sem doenças, sem sofrimentos. É uma eternidade só de glória somente a Deus. É nisso que nós temos que nos apegar. E é interessante como esse povo era centrado na Bíblia,
por causa do pedido justamente que eles fizeram, que eu pedi até para vocês lerem do versículo 29. Irmãos, presta atenção. Você está sendo perseguido. Olha só, eu vou usar como exemplo o coronavírus, mas não tem o mesmo contexto aqui, mas o princípio é o mesmo. Você está sendo perseguido, não dá para pregar muito o evangelho, o negócio. O negócio está ficando apertado. Qual naturalmente é a sua oração? Senhor, pare a perseguição. Você está doente, está num local. Senhor, me cure, me tire desse local. Senhor, em nome de Jesus, cesse o coronavírus para que a igreja volte, para que nós possamos nos abraçar tranquilamente. Não é essa naturalmente a nossa oração? Ou eu estou enganado? Natural. E o que esses irmãos oram? Esses irmãos não pedem para parar a perseguição. É muito interessante isso. Dá vergonha de ler, irmãos. Quando a gente vai orar, dá vergonha de ler. Parece que a gente não é tão crente igual eles, né? Mas era tudo pecador também, tá, gente? É igual a nós. Preocupa não. Então, o Senhor, eles não pedem para a perseguição parar. Eles simplesmente pedem para o reino avançar. Que o Senhor nos faça avançar em meio às perseguições, em meio aos problemas, em meio ao Covid-19. Senhor, olha para as suas ameaças e cessa as ameaças? Não. E concede aos teus servos que anunciem com intrepidez, com ousadia, com coragem a tua palavra. Não dá para vir na igreja, eu prego no Facebook, prego no Instagram, prego no TikTok, prego em todos os lugares. Não dá para vir, eu não vou parar, do reino vai avançar. Não dá para fazer isso, eu não consigo e agora eu vou pregar. Irmãos, eu estou no hospital, meu Deus do céu, o que eu fiz? Por que o Senhor deixou eu aqui? Mas em nome de Jesus, Deus, me dá uma oportunidade de pregar para o enfermeiro, para o médico, para o faxineiro, para o segurança, para a pessoa que está do meu lado, para que o nome do Senhor seja glorificado e que o reino continue avançando. Esse é o coisa maravilhosa, irmãos. Que Deus nos dê essa coragem como igreja. De falar em nome de Jesus, Senhor. Nos dê estratégias novas durante a pandemia. Maravilhoso, o pastor que vai começar um negócio de família agora. Que coisa maravilhosa. Nós queríamos estar aqui, mas aí quando tem exceção, vamos lá, vamos usar a internet para o bem. Coisa maravilhosa. O reino avança. Temos que pedir isso para o Senhor. Creio que o Senhor vai operar. Creio que o Senhor vai continuar fazendo milagres. Sabe por quê? É o próprio texto. Eu que estou dizendo, é o texto. Eles pediram ousadia para pregar. Eles creram. Enquanto nós vamos pregar, e nós sabemos que o Senhor vai continuar operando milagres. É isso que eles falaram. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. Que coisa maravilhosa. Eles tinham entendido a grande comissão de Marcos. A grande comissão de Marcos, ide por todo mundo, o evangelho a toda criatura, pede isso para nós. E aí o Senhor Jesus completa. E se vocês fizerem isso, sabe o que eu vou fazer? Sinais, maravilhas, prodígios. Se alguma coisa mal acontecer com vocês, vocês serão protegidos. Eu vou abrir as portas. Eu vou fazer que o reino avance. Se vocês precisarem da paz, eu vou dar a paz. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu vou enviar. Se vocês precisarem de pessoas com dons específicos, eu vou enviar. Se vocês precisarem de pastores assim, eu vou enviar. Se vocês precisarem de dinheiro, eu vou enviar. Mas o que vocês têm que fazer é apenas obedecer. Irmãos, é o nosso Deus que continua operando milagres. Amém, glória a Deus. Irmãos, o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente, que abre as portas. Abre as portas. Um alvoroço tremendo lá. O pessoal pergunta, como em meio à pandemia uma congregação pobre compra um terreno? Glória a Deus por Deus e pela igreja presbiteriana de Diniz.
Glória a Deus, irmãos, o reino avança. É o Senhor que é o dono das bênçãos e dos recursos. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nós precisamos crer nisso, orar isso, falar isso, porque é a Bíblia que fala isso. Nós precisamos avançar, continuar avançando. Também, nós conhecemos a palavra de Deus, a igreja que conhece a palavra de Deus, ela consegue consolar as pessoas. Porque na palavra tem muitas coisas para nos consolar, igual foi lido hoje o Salmo 20. Mas por último lugar, já concluindo, último versículo, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quarto princípio da igreja que Deus usa é a igreja que pratica. A igreja é unida, a igreja ora, a igreja conhece a palavra de Deus e a igreja pratica o que a palavra fala. Pode ver que eles anunciavam a palavra de Deus. Acontece aqui um sinal físico onde eles estavam. Aí é com Deus, irmãos. Aí o negócio é com ele. A agenda dos milagres aqui é com ele. Mas nós vemos aqui a mesma coisa que aconteceu no Pentecostes. Tremeu o lugar. Algo estranho aconteceu. Mas através da oração, o Espírito Santo vem como resposta. Enche as palavras, enche as pessoas. E o resultado é a proclamação do Evangelho. Coisa maravilhosa. A igreja que pratica. A igreja que pratica. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio e cumpriu essas coisas aqui que fala no texto. A união dele com o Pai. A união com os discípulos. O nosso Senhor Jesus Cristo mostrou ser uma pessoa de oração e ele cumpriu isso em tudo. O nosso Senhor Jesus Cristo citava, conhecia, é a fonte ou a própria Escritura. E o nosso Senhor Jesus Cristo praticou. Ele mesmo pregava. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele morreu, nos salvou e nos chama hoje para ser uma igreja mais unida. Nos chama hoje para ser uma igreja que ora. Nos chama hoje para ser uma igreja que conhece as sagradas escrituras. Nos chama hoje para ser uma igreja que pratica. Eu creio que com relação à prática, eu não preciso falar muita coisa aqui não. Porque é só você se envolver. Só você responder o chamado dos pastores quando ele chamar. É só você ajudar em alguma área. E é só você pregar a palavra de Jesus Cristo. E para finalizar, eu finalizo com um versículo. Depois da igreja fazer tudo isso, não é o nome da igreja de Diniz, de Bonifácio, ou de qualquer outra, ou do pastor A, o pastor B que vai ser glorificado. É o nome do nosso Senhor. Porque diz em Gálatas 6,14, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que Deus assim nos abençoe e continue fortalecendo cada vez mais a igreja do Senhor e a igreja presbiteriana de Diniz. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. E sempre foi dura aos nossos corações, sim, porque ela nos mostra um espelho de que nós somos, de quem nós somos. Mas ela nos conforta porque é o Senhor que está conosco. É o Senhor quem vai adiante. É o Senhor quem vai conosco no barco. É o Senhor que está à nossa volta. E é o Senhor que nos fortalece. Fortalece as nossas vidas, fortalece a vida dos nossos irmãos. Fortalece essa igreja, Deus, para que essa igreja seja uma grande igreja missionária para a tua honra e glória, Pai. Comprometida com o Senhor, comprometida com a tua obra. Para o Senhor, pelo Senhor, para a honra do Senhor. E oramos, ó Deus. Amém. Amém.
Deixe sua Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, e nós vamos iniciar mais um estudo, princípios de plantação, de evangelização de igrejas. Nós estamos no 5º princípio, vai até o 9º. Nós estamos estudando já presencialmente esse livro aqui, maravilhoso, do pastor Arival Dias Casimiro, chamado Plante Igrejas. E a primeira coisa que eu quero falar para você a partir do 5º princípio é que às vezes na nossa visão, na visão geral, quando se trata de um tema plantação de igrejas, às vezes a gente pensa em pastores, em líderes, em gente muitas vezes até preparada, que já fez um curso, que já fez 2 cursos, que vive para isso. A gente pensa, não, mas a plantação de igrejas é para eles, é para instituições locais. Eu quero te falar, meu irmão, minha irmã que está me escutando, a plantação de igrejas, na maioria dos casos, começou com gente igual a gente. Gente igual você, que abriu a porta da sua casa, que abriu a garagem da sua casa para a pregação do Evangelho, que chamou um casal, um vizinho, que chamou um amigo ou uma amiga para fazer um devocional, uma célula, alguma coisa ali, e ali começa uma igreja. Depois isso vai se estruturando, aí sim é passado para uma igreja, porque você tem o seu serviço, mas você é um plantador, você é uma plantadora, porque você tem a palavra do Senhor plantada no seu coração. Então você tem que espalhar essa palavra a todas as pessoas, porque é a palavra do Senhor que transforma vidas, a palavra do Senhor que muda corações, é a palavra do Senhor, através da palavra do Senhor, que pessoas são transformadas. E o 5º princípio é esse, que a pregação, a proclamação da palavra é o meio escolhido de Deus para promover a obra missionária. John Stott já disse: a pregação é indispensável para o cristianismo. Sem a pregação ele perde algo que lhe confere autoridade. Isso porque o cristianismo é essencialmente uma religião da palavra de Deus. Assim como toda a criação surge da palavra, as novas criaturas, elas surgem, elas acontecem através da pregação da palavra. Essa pregação da palavra que encontra corações sedentos, e o Espírito Santo mudando esses corações, ali tem uma nova vida, uma nova criatura transformada pelo Senhor. É palavra, irmãos, é palavra que nós devemos pregar, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que transforma. Nós não somos chamados para inventar moda, para inventar a roda. Nós somos chamados para a pregação da palavra, e essa palavra que é poderosa, porque é a palavra do nosso Deus, é a palavra de Deus. É Deus que transforma os corações, é Deus que muda os corações. Por isso que nós devemos pregar a palavra. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O mesmo escritor de Atos dos Apóstolos fala, que é Lucas, ele fala que a grande comissão de Lucas, que está em Lucas 24, fala que em nome do Senhor ia ser pregada a palavra de arrependimento. Eu e você não somos chamados para inventar nada. Nós somos chamados para falar a santa e eterna palavra, que muda corações, que transforma o coração do nosso vizinho, que transforma o coração do nosso cônjuge, que transforma o coração do nosso pai, da nossa mãe, que transforma o coração das crianças, que transforma e pode transformar o coração de qualquer pessoa. É pela palavra, essa palavra que entra em corações, é a palavra do Senhor. A palavra é a semente do reino, é a palavra do Senhor, através dela que o Senhor abençoa a plantação de igrejas, as novas igrejas,
o início de uma célula na sua casa, o início de uma igreja aí na sua casa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, diz Atos 1:8. Testemunhas do Senhor. Testemunha é aquela que viu, ouviu algo e tem certeza daquilo. A ideia é daquela pessoa chamada a um tribunal, que vai falar daquilo, que vai expressar aquela verdade, aquela convicção. É para isso que eu e você somos chamados, para que pessoas em momentos de desespero escutem a palavra do Senhor das nossas bocas, para que casamentos que estão em ruínas escutem a palavra do Senhor, o conselho eterno do Senhor para o casamento, para que mães e pais com dificuldades de criar os seus filhos, para que nós possamos expressar a palavra, o conselho do Senhor sobre criação de filhos, para que corações sedentos ou corações distantes do Senhor escutem a palavra eterna, e esses corações são transformados pelo poder que há na palavra do Senhor. Nós somos chamados para pregar a palavra. Em Atos dos Apóstolos mostra que o crescimento vem através da pregação poderosa da palavra. Diz Atos 6:7, se você quiser ir acompanhando aí na sua Bíblia: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Atos 8:4 fala que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos 12:24, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 13:49, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Não existe plantação de igrejas, não existe revitalização de igrejas, revitalização de casamentos, revitalização de vidas, revitalização de relacionamentos sem a palavra eterna do Senhor. Nós temos tudo em nossas mãos. Perceba, nós temos tudo em nossas mãos. Talvez esse deveria ser o principal convite para quando eu e você fazermos ou convidarmos pessoas para virem conhecer a nossa igreja. Primeiro, que elas vejam em nós a palavra do Senhor sendo testemunhada, sendo falada e sendo vivida. Segundo, que elas possam ser convidadas, porque na sua igreja, na nossa igreja, na IPJB, seja pregada, ou ela vai escutar a palavra do Senhor sendo exposta. Talvez esse seja o melhor convite, porque quando a palavra do Senhor é exposta, Cristo é exposto, a cruz de Cristo é exposta, a ressurreição de Cristo é falada, a transformação é pregada, o arrependimento é pregado, e o nome de Cristo é glorificado. É assim que nós devemos ser em nossas vidas. Atos enfatiza que a pregação é o meio escolhido para a edificação da igreja. E aqui eu poderia falar para vocês, ou até garantir, que hoje a principal área relacionada à igreja ou relações humanas que tem crescido é a área do aconselhamento. Pessoas precisando de conselho. Você pode notar o alto índice de procura de psicólogos que fazem um trabalho excepcional. Mas, irmãos, nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra que cura. Se a pessoa precisar tomar remédio, tome remédio, glória a Deus por isso. Mas nós temos a palavra para instruir as pessoas, para instruir casamentos, para instruir crianças, para confrontar a vida das pessoas e confrontar as nossas próprias vidas com a palavra de Deus. Você, irmão, irmã, que quer aconselhar pessoas,
não aconselhe segundo as suas experiências, aconselhe segundo a santa palavra e eterna do Senhor. Use as suas experiências, se elas forem confirmar a palavra do Senhor. E lembre-se que pessoas diferentes têm experiências diferentes, com o mesmo princípio. Lembre-se disso. Para você, Deus abre uma porta de emprego, glória ao seu nome, Deus. Para o seu colega, Deus fecha uma porta de emprego, porque Ele está protegendo ele de um perigo maior, glória ao seu nome, Deus. Entendeu? Entendeu? Não precisa desenhar não, né? Você entendeu o princípio aí? Fale da palavra do Senhor. Lucas apresenta no livro de Atos dos Apóstolos uma série de discursos, de sermões pregados pelos nossos irmãos, pelos discípulos do Senhor, e todos esses sermões pregados falam da palavra do Senhor. Pedro em Jerusalém, na escolha de Judas, na escolha do substituto, né? Pedro no dia de Pentecostes, no templo de Jerusalém, Estevão, Tiago, Paulo perante o Sinédrio, Paulo perante Festo, Paulo no Areópago. É palavra de Deus, é palavra de Deus, é palavra de Deus. Eu costumo falar aqui na igreja, sabe do que os adolescentes mais precisam? Sabe o que os jovens mais buscam? Eu sei que às vezes uma novidade atrai, é verdade. Uma novidade na cidade, uma novidade, aquilo pode até atrair por um tempo, mas do que os nossos adolescentes, os nossos jovens precisam, é da palavra de Deus sendo exposta aos seus corações. É a palavra de Deus que responde os anseios dos seus corações. Porque as buscas desse mundo podem trazer até uma alegria, podem trazer até uma certa alegria passageira, mas nunca vai satisfazer o vazio do nosso coração, que é preenchido pela santa palavra e eterna palavra do Senhor. Por isso nós precisamos pregar a palavra. Sermos jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos, que têm sede da palavra do Senhor, que busca a palavra, que medita na palavra, porque assim nós seremos bem-aventurados, como diz o Salmo 1, bem-aventurado é aquele homem que medita na palavra de dia e de noite. Glória ao seu nome, Deus, que o Senhor deixou a palavra. Mas por que nós devemos pregar a palavra? Por que a pregação da palavra? Primeiro, que é uma ordem do Senhor, é a ordem do dono do negócio, é a ordem do dono da missão, a pregação da palavra, e só isso já deveria bastar para nós, não é verdade? Nós somos criatura de um Criador, e se o Criador mandou nós pregarmos a palavra, nós vamos lá e pregamos a palavra. Se o Criador mandou, nós obedecemos, porque pregar é um ato de obediência. Preste muita atenção nisso. Se eu e você não temos utilizado o nosso tempo para pregação, para falarmos do Senhor, para falarmos de Jesus Cristo, para falarmos de sua palavra, nós estamos pecando. Pecado de omissão. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Você já parou para pensar o quanto a palavra do Senhor é boa, faz bem para o seu vizinho, para o seu cônjuge, para o seu filho? Você já parou para pensar nisso? O quanto a palavra transforma, o quanto a palavra conforta, o quanto a palavra encoraja. Quantas
milhares de promessas tem na palavra do Senhor. Você pode falar dessa palavra sempre para as pessoas, mas quando nós não falamos, nisso estamos pecando. Nisso estamos pecando. A igreja, ela deve pregar a palavra do Senhor. Esse é um princípio muito claro no livro de Atos dos Apóstolos. Quando você pega Atos 6, a igreja começa a crescer. E ali os líderes se reúnem e eles começam a dividir funções, de acordo com a habilidade, com dons de cada um. E ali eles se dedicam à oração e ao ministério da palavra. Perceba, além da função do líder, eu quero falar que a função da igreja do Senhor, os púlpitos das igrejas têm que pregar a santa palavra do Senhor. Os nossos púlpitos, eles têm que estar cheios da palavra do Senhor, com a personalidade que o pregador tiver, não tem problema. Se ele é mais informal, se ele é mais sério, se ele gosta de contar uma ilustração, uma história, se ele não gosta, se ele só faz aplicação da forma dele, no final do seu sermão, a palavra do Senhor tem que ter sido exposta, a palavra do Senhor tem que ter sido o todo do sermão, e Cristo tem que ter sido glorificado. As igrejas precisam pregar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Você pode ver no livro de Atos dos Apóstolos que o que eles fizeram foi sempre pregar a palavra do Senhor. Tinha perseguição, eles saíam pregando. Tinha alguma coisa, eles saíam pregando. Não é assim às vezes que acontece conosco também? Vem o coronavírus, um caos total. O que a gente faz? A gente corre para o nosso quarto orar. A gente corre para a internet procurar culto. Não está podendo ir na igreja, a gente vai, procura um culto, manda para alguém, não é verdade? A gente se volta ao Senhor, e muitas vezes Deus permite coisas em nossas vidas para nós nos voltarmos a Ele, para nós nos arrependermos, para nós voltarmos à casa do Pai, para nós voltarmos ao primeiro amor, seja como você quer falar, para nós voltarmos à paixão pela palavra, pela oração e pelo próprio Senhor, para nós darmos valor ao que realmente tem valor, a comunhão da igreja. Quantas pessoas a gente conversa que sentem falta da comunhão, que sentem falta daqueles irmãos, daquelas irmãs, do irmão que conversa, do irmão que não conversa, do irmão que levanta a mão, do irmão que não levanta a mão, daquela irmã mais quieta, daquela que conversa mais, daquela que canta mais baixo, daquela que canta mais alto. E assim, o corpo de Cristo é formado de pessoas diferentes, mas com o mesmo propósito, que é glorificar a Cristo e seguir o cabeça, que é Cristo. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa é nós pregarmos a palavra do Senhor. Se tem uma fórmula, se pudéssemos colocar o segredo, qual o segredo para o crescimento? O segredo para a transformação de pessoas? O segredo, grande segredo para o crescimento genuíno da igreja, nós poderíamos colocar oração, que é dependência do Senhor. Através da oração, o poder do Espírito Santo, porque nós dependemos dele, o Espírito Santo que transforma o coração, e a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Esse é o segredo. Mas esse é o segredo? Esse é o segredo. Sabe por que muitas vezes nós não vemos transformação? Porque muitas vezes nossas vidas estão com pouca palavra. Os nossos quartos, o nosso dia está com pouca oração.
Porque muitas vezes nós estamos orando apenas no almoço, no jantar, como um ritual. Nós não dependemos mais do Senhor. Às vezes nós dependemos mais do nosso celular, do nosso cartão de crédito, do que na confiança do Senhor. Nós muitas vezes não estamos vendo mais transformação, porque nós não estamos mais vendo joelhos no chão dependendo do Senhor. Nós precisamos voltar a depender do Senhor, a depender do Espírito Santo, a pregar a pregação poderosa da palavra de Deus, a apontar para Cristo, para aquele que transforma corações, para aquele que morreu, venceu a morte, governa o universo e transforma vidas, para aquele que vive e voltará para buscar a sua noiva. Nós devemos depender somente dele e pregar somente ele, para a honra e glória dele. A pregação da palavra, como nós falamos aqui, ela precisa ter a Bíblia, ou o conteúdo precisa ser a palavra de Deus, a morte de Cristo e a ressurreição, a pregação de arrependimento. E quanto é difícil pregar arrependimento hoje, não é verdade? Às vezes nós queremos uma pregação boa, uma risada boa, nós queremos bênção, nós queremos uma bênção espiritual para a nossa família, nós queremos portas abertas para os nossos filhos, para nós, o nosso emprego, nós queremos, todo mundo quer isso. Mas na hora de mudança, na hora de mexer com o nosso orgulho, muitas vezes na hora de falarmos que esse caminho está errado, é difícil, não é verdade? Mas para nós pregarmos o Evangelho, nós precisamos pregar o arrependimento, mudança de vida, pregar a negação de nós mesmos, pregar a submissão a Cristo e não apenas os nossos desejos, pregar o seguir o caminho de Cristo, mas pregar a satisfação do coração, pregar a paz que excede todo entendimento, pregar a vida eterna que só Cristo pode dar. Que coisa maravilhosa é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é uma pregação de amor. E mesmo quando nós pregamos o arrependimento, nós estamos pregando por amor à pessoa, por amor às multidões que não conhecem a Cristo, por amor às multidões que estão buscando algo para satisfação pessoal, para satisfazer os seus prazeres. E a única coisa que pode nos satisfazer é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo e governa o universo. A única coisa que pode nos satisfazer é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. E através da palavra nós pregamos a Cristo. Através da palavra nós anunciamos e glorificamos a Cristo. Glória ao teu nome, porque Cristo, Ele é o tema principal da nossa pregação. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Toda a palavra de Deus aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento, todos os rituais apontavam para Cristo. Todos os sacrifícios apontavam para o verdadeiro Cordeiro que foi sacrificado, morto, que fez um sacrifício eterno, único. Agora nós pregamos a Cristo. Por isso que o nosso culto é para Cristo. Nosso culto é cristocêntrico, as nossas músicas são para Cristo, a nossa vida é para Cristo. E se uma pessoa mudar dentro da nossa igreja, não é por causa de nós, é por causa de Cristo. Glória a Cristo, tudo é para Ele, e nós devemos pregar somente a Cristo. A evangelização em Atos dos Apóstolos, na Bíblia toda, mostra que ela estava centrada em Cristo, não no homem.
Diz Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus. Não crê em mim, não crê na placa da nossa igreja, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É Cristo, meus irmãos. É Cristo que teu filho precisa, é Cristo que você precisa, é Cristo que teu pai e a sua mãe precisa, é Cristo que os nossos jovens precisam, é Cristo que as nossas crianças precisam, é de Cristo que nós precisamos. E Cristo se dá a conhecer a nós, através da palavra do Senhor. Glória somente a Cristo. Irmãos, nós temos essa palavra. A pregação da palavra, ela foi o meio escolhido por Deus para promover o crescimento da igreja. A palavra é a semente do reino. A pregação da palavra não é uma opção, ela é uma ordem do Senhor. A pregação da palavra é a prioridade da igreja, porque quando nós estamos pregando fielmente a palavra do Senhor, é o próprio Senhor que tem sua palavra eterna falando e instruindo os corações na igreja. A pregação da palavra, ela proclama o senhorio de Cristo. Ela sempre vai apontar para Cristo. Toda pregação bíblica da palavra do Senhor, ela vai apontar para Cristo. Ela não vai apontar para homens, para grandes líderes que a nossa terra tem ou teve. Ela vai apontar para o Senhor de tudo e de todos, daquele que vive e reina e voltará para buscar a sua igreja, que é Cristo. Por isso, quando nós pregamos a palavra do Senhor, quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós podemos falar sobre todos os temas difíceis, mas a Bíblia fala sobre arrependimento, a Bíblia fala sobre o juízo final, a Bíblia fala sobre o inferno, a Bíblia fala sobre disciplina, mas ela fala de bênçãos, ela fala dos cuidados do Senhor, ela fala da bondade do Senhor, ela fala, instrui sobre dinheiro, sobre como utilizar os nossos recursos, ela instrui sobre casamentos, ela fala sobre criação de filhos, ela fala sobre trabalho, ela fala sobre a vida social, ela fala sobre política. Por isso, quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós devemos e temos que pregar todos os desígnios de Deus, todas as instruções do Senhor. Pregue a palavra, tempo e fora de tempo. Prega a palavra de Deus, irmãos, que transforma as nossas vidas. Nós deveríamos estar decorando a palavra de Deus, as milhares de promessas do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes nós vemos milhares de notícias nas redes sociais, na televisão, e nós ficamos com medo, temerosos, sim, mas ao mesmo tempo tem milhares de promessas na palavra do Senhor, que vai confortar o nosso coração, que vão consolar o nosso coração, que vão cuidar do nosso coração, que vão servir de instrumentos para nós abençoarmos outras pessoas também. Aprenda mais da palavra do Senhor, pratique a palavra do Senhor, participe de estudos bíblicos da sua igreja. Nós estamos tendo aqui online o estudo bíblico, mas assim que liberar as coisas, melhorarem, nós voltamos com o estudo presencial, para nós abrirmos as nossas Bíblias juntos, para nós lermos juntos, para nós aprendermos da palavra do Senhor juntos, porque a palavra do Senhor é o meio escolhido para a expansão do reino, para a plantação de novas igrejas, para alcançar pessoas. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. A palavra transforma, a palavra é eterna. Que Deus abençoe muito a sua vida, a vida da sua família,
Que Deus abençoe e console o seu coração nesse momento. Se apegue à palavra e às promessas do Senhor de cuidado. Seja instrumento do Senhor para abençoar outras pessoas também nesse momento de pandemia. Ore por alguém mesmo à distância. Mande uma mensagem para alguém, o culto para alguém, um devocional para alguém. Seja instrumento do Senhor, mas lembre-se, pregue a palavra do Senhor, pregue a Cristo, esse que morreu, ressuscitou, está vivo e voltará para buscar a sua igreja. Abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é santa, que é eterna, que é viva, que é eficaz. Que nós possamos ser servos apaixonados pela palavra, apaixonados pela pregação, pela proclamação da tua palavra. Que a tua palavra seja a nossa meditação dia e noite. Que a tua palavra esteja em nossos corações, esteja em nossa boca, Deus, esteja em nosso dia a dia. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, como igreja, a ser uma igreja fiel à tua palavra. Nos ajuda como cristãos, seguidores do Senhor, a sermos fiéis à tua palavra. Oh Deus maravilhoso, nos ajuda a termos paixão pela tua palavra, pelo aprendizado da palavra, e que o teu nome seja glorificado em tudo, Senhor. Glória somente ao Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. João 4,46 diz assim a palavra do Senhor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. Senhor, nós dependemos do Senhor, do teu Espírito Santo, ó Deus, para que abra o nosso entendimento, para que nos conceda fé, para que nos dê ousadia e descanso na palavra que é do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda nesse momento a entendermos, a crermos e a descansarmos na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o tema de hoje é um tema, sobretudo, delicado de se falar, mas maravilhoso de se falar, porque o tema proposto na lição é cura pela fé na palavra. Cura pela fé na palavra do Senhor Jesus, ou no Senhor da palavra. E eu falei, sobretudo, um pouco delicado, porque hoje, vocês sabem mais do que eu, existem muitos abusos feitos em nome do Senhor. Até começamos o culto falando um pouco sobre isso.
em nome do Senhor, muitas atrocidades são feitas, e a única resposta desses que fazem as atrocidades é: o Espírito Santo me disse. O Espírito Santo me disse. Como se essa frase resolvesse todos os problemas e desse a oportunidade ou o sinal verde para líderes e pessoas ditas cristãs fazerem o que quiserem em nome da fé. O Espírito Santo me disse. Quem vai questionar isso? Se o Espírito disse, nós não devemos obedecer? É verdade. Se o Espírito nos disser algo, olha que coisa, nós devemos obedecer. É verdade. E é interessante que o pastor David Platt, um pastor batista, que escreveu um dos livros que me fez repensar a questão missionária, que se chama Radical, um dos melhores livros missionários que eu li e reli algumas vezes, porque aquele livro é um verdadeiro encorajamento. Ele faz nós pensarmos se nós devemos buscar palavras do Espírito Santo, ou se as palavras que o Espírito Santo quer nos dar já não estão todas escritas aqui. Legal isso, né? E ele até questiona um certo público da igreja, que ele fala: tem muitas pessoas na minha igreja, na igreja que ele é pastor no caso, que eles ficam buscando o auxílio do Espírito Santo para poderem ser mais ativos na fé, poderem evangelizar. E ele até fala: eu entendo a busca deles, só que será que ser ativo na fé e evangelizar já não são mandamentos que estão estabelecidos na palavra de Deus e é só obedecer? Não são coisas que precisamos buscar a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor já está revelada aqui. Já está revelada. Tem coisas que não precisamos buscar, tem coisas que já estão escritas, basta obedecer. Só que aqui nessa lição nós vamos um pouco além, porque você leu. A lição está falando da cura de uma pessoa. E você sabe que na Bíblia existem 3 tipos de orações que pessoas fazem. Primeiro, e tem a resposta ou não do Senhor. Tem aquelas orações que você vai fazer e Deus vai responder. Isso se chama os decretos eternos do Senhor, louvado seja o Senhor. Sabe aquele negócio? Era isso, ponto. Tem aquelas orações que você vai fazer e Deus vai responder, mas com um não. Sobretudo, eu sempre digo o mesmo exemplo aqui. Moisés pedindo para o Senhor entrar na terra prometida. Nananina, não vai entrar e pronto, acabou. Quem manda sou eu. Só que a Bíblia também mostra muitas orações que só são respondidas se o povo fizer. Isso é muito interessante, porque mostra a soberania de Deus nesse tipo de oração também. Agora, o grande problema que nós temos quando nós vamos buscar essas orações é descobrirmos quais são. Porque na verdade nós não sabemos. Nós sabemos que elas estão aqui porque há na Bíblia esse tipo de mandamento e de oração. Se você fizer, eu vou atender. Se meu povo me buscar, eu vou atender. Isso mostra que tem coisas que Deus só vai fazer se a gente buscar. Verdade. Quais são elas? A gente não sabe. Então, qual o melhor remédio para nós? É orarmos por todas as coisas boas que o Senhor nos pediu. Olha que coisa boa. Esse é mais um motivo para você vir na reunião de oração de terça-feira, tá vendo? Coisa maravilhosa. Você pode orar na sua casa e vir na reunião de oração também. Por quê? Eu vou falar uma coisa muito interessante aqui desse texto. Das nossas vidas.
Já teve alguma oração que você fez? Deus atendeu e curou uma pessoa? Levanta a mão aqui. Quem já fez uma oração e falou assim, Deus atendeu a minha oração? Ninguém? Louvado seja Deus. É isso aí. A pergunta é, Deus atendeu porque você fez ou porque Ele já ia fazer? Não tem como a gente responder isso. Olha que coisa interessante. E isso, para muitos, fala assim, mas isso está dentro da soberania de Deus? Sim, está dentro da soberania de Deus, porque Ele pediu para você buscá-lo. Qual que Ele vai atender? Não sei, agora os que responderam que sim. Já teve oração que vocês fizeram e a pessoa morreu? Continuou doente? Sim. Por que ela continuou doente? Porque Deus quis. Tá certo? Até aqui estamos caminhando junto ou mais ou menos? É fato, porque tem isso na Bíblia. Você vai orar, Deus vai curar. Por que Ele curou? Ou porque Ele quis, ou porque essa era uma oração que Ele queria que você fizesse e queria te usar. Mas Ele poderia não te usar e não curar? Aí fica na conta dele, a gente não sabe, né? Aí é uma coisa que a gente vai talvez descobrir só na glória, ou nem vai querer descobrir na glória. Eu só estou falando que a Bíblia nos mostra essas opções, ok? Eu estou falando, na prática, nós só vamos ver o que Deus quis e o que Deus não quis. Mas a Bíblia mostra essas opções, que Deus vai atender coisas apenas se a gente orar e buscar. Na prática, nós não conseguimos saber isso. Até porque, talvez você ache, por exemplo, um dia meu filho estava com dor de cabeça e sempre antes de eu dar o remédio para ele, eu oro por ele. Deus, em nome de Jesus, cura. Também se não curar em 20 segundos, eu dou o remédio. Desse jeito. Mas tá bom. Louvado seja o Senhor deixou a medicina para a gente. Benção. Mas, pelo menos aqui em José Bonifácio, uma vez eu não precisei dar remédio. Eu falei, opa, estou firme com Deus, hein? Brincadeira, irmãos. Deus quis atender. Agora, 30 outras eu precisei dar remédio. Você percebe que na conclusão disso que eu falei, não tem como você saber se Deus curou porque eu orei, pode ter sido. E isso não fere a soberania de Deus, poderia ter dado remédio, tá? É isso que eu estou te falando, é isso que eu estou tentando colocar, isso não fere a soberania de Deus. E aí, ou se Deus quis curar, se eu orasse ou não. Por isso que o assunto fé é tão delicado. É muito delicado o assunto fé. Por quê? Fé é a certeza de coisas que nós não vemos. Nós sabemos que estão ali. Não poderia nem dizer, e seria um absurdo dizer que fé é um pulo no escuro, porque não é. Não é um pulo no escuro quando você tem um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que faz todas as coisas. Então não é um pulo no escuro, mas é fato que é um passo que você não tem certeza onde vai chegar. Você não tem certeza até onde vai dar. Você não tem uma certeza, uma conta matemática. Eu falo sempre para o pessoal, às vezes, uma coisa mais concreta é a construção da igreja. É uma coisa mais concreta, que dá para ver. Até onde a gente vai? O recurso que a gente começou, dava para dividir a igreja no meio por 3 banheiros. Nós fizemos 160 metros a mais, louvado seja o Senhor. Nós fomos dando passo, fomos pedindo, fomos fazendo. E fé justamente é dar o passo que você não tem. Não um passo no escuro, mas um passo de fé porque você não tem o recurso. Se você tem, não é fé. Perceba, entenda isso. Por quê, gente? Porque quando nós tratamos de fé, hoje, infelizmente, nós temos que expor
muitas pessoas e líderes fazendo loucuras em nome da fé. Sobretudo, grandes líderes que tentaram fazer grandes empreendimentos em nome da fé, foram frustrados e alguns se mataram por causa disso. E nós não podemos afirmar que ele teve fé para fazer esse grande empreendimento. Porque como eu sempre cito um livro que a gente leu, um livro que o pastor, ele tenta colocar assim, mas o que é fé? Como que eu lido com a fé? Porque é complicado esse negócio. Porque é uma coisa tão clara nas escrituras, mas uma coisa difícil de colocar no papel. Pensa, como você coloca fé no papel? Como você fala para uma pessoa, faz isso que é fé, não faz isso que não é fé? Entende? E esse pastor, eu acho que ele colocou de maneira muito boa o que é fé. Ele fala, ele pega o versículo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ele usa essa simbologia como a fé que ele pratica na vida dele no ministério sagrado. Ou seja, ele fala, eu estou exatamente aqui nesse ponto. Se a palavra é lâmpada, a lâmpada ilumina 5 passos para frente, o resto não ilumina. Eu dar 5 passos para frente é fé. Por quê? Porque eu não tenho esses 5 passos para frente para dar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que, nesse exemplo desse pastor, a nossa igreja quisesse construir novamente. Vamos construir, Clay? Em nome de Jesus, nós estamos pensando no futuro já. Para cá ou para outro lugar, nós vamos para algum lugar, né? Até na beira da rodovia a gente já pensou, no futuro, né? Nós vamos construir novamente. Imagina só que eu falasse para você assim, ó, nossa igreja está com 200 pessoas aqui. Oh, que legal, está cheio os cultos. Nós precisamos de um templo de 400 metros, vamos supor, o dobro disso. Aí eu viro aqui para a igreja e falo, irmãos, pela fé, nós vamos construir um templo de 10.000 metros quadrados. Esse pastor diria assim, loucura, isso não é fé. Isso é loucura. Fé é construir um de 500 metros que vocês não têm recursos. Construir um de 10.000 é loucura, não é fé. E ele tenta colocar no papel, e eu sei que isso é muito difícil, estou falando que é difícil, porque quando você vê algumas questões bíblicas de fé, você vê realmente Deus fazendo coisas extraordinárias que você fala, cara. E ele fala, tenha fé. É difícil. Não é difícil? Fé move montanhas. Perceba que a ideia do texto é da grandiosidade da operação de Deus. E talvez, eu diria, que esse pastor não está limitando a grandiosidade da operação de Deus. Ele não está fazendo isso. Mas em nome de tantas loucuras da fé, feitas em nome de Deus, que levam muitas pessoas para o buraco, ele conseguiu fazer uma coisa equilibrada e tentar definir o que é fé. Porque, na verdade, você dar um passo aqui, sem ter com que dar esse passo, é fé. Você não tem recursos. Nós como igreja darmos um passo, começarmos uma obra sem termos recursos, é passo de fé, porque nós não temos o recurso. E nós não temos nem esse recurso mensal. Você deve se lembrar que esse ano nós demos um passo de fé nas nossas missões. E você sendo um bom financeiro, você sabe que na área missionária, uma igreja comum, ela não arrecada o tanto que a gente projetou para esse ano, que é gastar 50 mil em missões no ano. Numa projeção comum, uma projeção de qualquer lugar de igrejas,
nós não vamos arrecadar 50 mil. Mas pela fé, nós demos o passo. E que Deus mande esse dinheiro, né, em nome de Jesus, amém. Entende? Como que o negócio é delicado? Porque a gente sempre fica assim. E hoje, no mundo de muitas explicações, até o que é milagre a gente tenta explicar, não é verdade? Às vezes eu vou falar, ou minto, eu vou para as reuniões do presbitério, o pessoal vê aqui que a gente faz, a gente posta, de cultos e de até coisas que a gente está construindo, e é difícil a realidade de igrejas, é muito difícil, é sofrido, e é verdade. E sempre um pastor é batata isso, ele vai falar assim, como você consegue? Lá tem um monte de rico naquela igreja, né? Por isso que é fácil para vocês. E sabe o que é o mais legal? Sabe o que eu respondo? Tem mesmo. Lotado de rico lá, ó. Aí eles ficam mais doidos ainda. Mas não é. São passos que nós damos. Ontem eu falei na reunião de oração. Ontem eu estava conversando com um pastor de Uberlândia, é amigo que está fazendo mestrado lá. E ele vai plantar a igreja. E ele estava acompanhando a igreja e falou, cara, eu tenho acompanhado o trabalho que você tem feito, e eu comecei aqui com um grupo base, ele falando, eu comecei com um grupo base de 40 pessoas, já uma igreja quase formada, porque tem algumas igrejas que plantam igrejas assim, tipo tem uma igreja gigante por trás, saem algumas famílias dessa igreja grande, e vai junto plantar uma outra igreja, então já tem uma base ali sólida, muito legal esse formato. E ele falou, cara, eu não sei como, porque aí eles chamam de arranca-toco, né? Eles falam, em José Bonifácio, vocês arrancaram o toco, literalmente. O que vocês fizeram? Qual a explicação que eu dou para ele? É uma pergunta para vocês que estão sentados, para mim. Ou o que vocês fizeram, cara? Tá, qual a explicação que eu dou para ele? Perceba, a gente tenta arrumar uma explicação que é Deus, a gente sabe, mas a gente quer alguma coisa mais, talvez, palpável aos nossos olhos. E assim, o que a gente tem colocado para as pessoas fica tudo na conta de missões. Irmãos, falei, ô B, fica na parte de missões aqui, cara. Eu acho que é o envolvimento missionário da igreja. Não sei explicar. Tem gente envolvida, tem gente não envolvida. Tem gente com problema, tem gente com não problema. Tem todas as coisas iguais a maioria das igrejas. Por que as coisas estão acontecendo? Uma tem mais fé que a outra. Você teria ousadia de dizer que uma igreja tem mais fé que a outra? Você vê como que é difícil você colocar no papel esse quesito fé? Mas você também vê como é real as promessas do Senhor do plantio, do envolvimento em sua obra. E se tem uma coisa que é uma batalha espiritual para uma igreja parar de fazer, são missões. E esse foi um dos motivos que ele entrou em contato comigo. Porque ele falou que vai construir, e ele tem uma noção de construção, ele sabe que todo o recurso da igreja que constrói vai para construção. E ele tem ciência que esse é o decreto de morte de uma igreja. A igreja tira todo o recurso de pessoas, de missões e coloca na construção. Já decretou a morte da igreja. Ele sabe disso. E ele queria saber como que a gente manteve isso. E aí, pela graça de Deus, mais uma vez a gente testemunhou do que a gente tem feito. Que na verdade foi uma decisão lá de trás, hoje a gente vê que bem acertada, de todo o recurso de oferta ir para construção, ir para missões e não ir para mais lugar nenhum. Isso amarrou as ofertas da igreja.
Porque senão a gente teria usado também na construção, porque a gente precisou. Entende? E aí começa o diabo na nossa mente assim. Nossa, mas manda não sei quanto para o seminarista, estudando. Nossa, mas manda dinheiro para Gideões Internacionais, eles já têm dinheiro, eles distribuem Bíblia no Brasil inteiro. Nossa, mas manda dinheiro para Nova Zelândia, o cara está no país do primeiro mundo. Nossa, mas... Igual um amigo meu me falou, vocês são loucos, vocês estão dando tanto de açúcar para a Missão Vida. Ele até brincou, eles devem estar vendendo açúcar lá, né? Ele falou na brincadeira, mas é assim que o diabo começa a colocar coisas em nossa mente para a gente parar de ajudar. A gente fala, quer saber? Vamos colocar um recurso em mais um negócio aqui dentro que a gente está vendo. Vamos colocar o piso, vamos colocar alguma coisa. Porque mandar para fora, eu não sei o que o pessoal está fazendo. Você nunca passou por uma igreja assim? Claro que você já passou. A igreja para de ajudar missões ao decreto da morte da igreja. Porque Deus mandou fazer. Mandou. E onde a gente não pode ir, a gente envia recursos. É óbvio. Então, por isso que sempre o crescimento fica na conta de missões. Mas, sinceramente, será que é isso? Será que é um conjunto de coisas? Será que é oração? A igreja cresce porque a igreja ora muito. Tá, então nós temos que definir que todas as igrejas pequenininhas de José Bonifácio, os líderes não oram. Mentira! São homens e mulheres de oração. Então é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas explicáveis, para no fim chegarmos numa resposta inexplicável que é Deus, não tem o que fazer, é Deus. Ponto. Por isso que a questão da oração que Deus atende é tão difícil e inexplicável para a gente. E a gente não tem problema, nós gostamos de estudar a Bíblia e falamos com tranquilidade. Esse é o ponto final aqui do nosso racional, a gente não tem como ir mais. A gente só tem como explicar até onde Deus falou, ore, 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 ore. Algumas coisas ele vai atender, outras ele não. Outras ele vai atender só se a gente orar. Quais? A gente não sabe. Então a gente ora por tudo. Pronto. Eu que não quero perder a bênção de Deus, está aqui e fala, vocês orar, vocês pegam. Eu quero pegar. Perceba. Eu quero plantar, até porque a lei do plantio na Bíblia é muito clara também, que Deus deixou aqui. Quanto mais vocês plantarem, mais vocês vão colher. Irmãos, eu falei tudo isso, porque é o seguinte, o pastor começa com uma história aqui, real, de uma igreja que foi construída nos Estados Unidos, e quando a igreja já estava construída, prestes à inauguração, é um sistema de lá, veio algum órgão da prefeitura e viu que não tinha estacionamento suficiente para a igreja. Não sei como é que funciona essa lei aqui, mas essa é a lei que está colocada aqui. Portanto, a igreja não poderia começar. E aqui é uma parte que eu gosto muito, por isso que eu quis falar essa história, porque senão eu poderia ter falado outras. Uma igreja de 300 membros, ou seja, tem mais pessoas visitando. O pastor convocou toda a igreja para orar por esta causa. Ou seja, eles acabaram de gastar rios de dinheiro com uma construção e receberam a notícia da prefeitura que não poderiam por causa de falta de estacionamento. Porque a parte do terreno eles construíram num bico e tinha tipo uma montanha atrás, algo assim. Esse que está escrito aqui. O pastor convoca a igreja para orar. 300 pessoas. Quantas foram orar? 24 pessoas. Menos de 10%. Irmãos, eu sei que alguns irmãos vêm na reunião de oração e vem um desejo assim, uma ideia. Podia ter mais irmãos aqui, né? É verdade, é verdade. Podia mesmo.
Mas não se iluda, tá? Eu participei. Quando eu passei pela igreja de Pinheiro, já tinha mais de 2.000 membros lá. Não ia 6 pessoas na reunião de oração. Porque tem reunião de segunda a sexta. E eu ia de segunda a sexta. Só de quarta-feira, que já era tradição, tinha um cafezão da manhã lá, bruto. Não iam 6 pessoas em média. E eu estou falando isso para você, porque hoje a igreja cresceu muito lá, vigílias, um monte de coisa. Essa reunião já mudou totalmente. Mas para falar por essa proporção, se você gosta de proporção, já tinha mais de 2.000 membros. Não ia 6, a média era 6 pessoas. A pergunta que fica é: o que Deus pode fazer através da oração de 6 pessoas? E aí que está o negócio. Entende? Porque nós podemos descansar numa falsa crença da soberania de Deus, numa crença manca da soberania de Deus, e fala: eu nem vou vir mais. Para quê? E quem já não pensou isso? Para que eu vou orar se Deus já sabe? Para que eu vou orar se Deus é soberano? Para que eu vou orar? Já passou pela sua mente e pela minha isso. Eu vou orar porque Deus mandou eu orar. Eu vou orar porque Deus mandou eu insistir. Eu vou orar porque Deus mandou eu encher o trono dele de oração. Eu vou orar porque oração é intimidade com Deus. Eu falo com o Pai, Ele fala comigo. Eu vou orar porque eu preciso disso. O fato é que 24 pessoas oraram. Alguns diriam: que vergonha. Não é verdade? Às vezes é isso que a gente pensa. É nada, irmãos. É nada. Lembra quantas pessoas o Senhor Jesus Cristo usou no início para abalar o mundo antigo? Uma pessoa nas mãos do Senhor, irmãos, disposta a ser usada. Às vezes nós não temos a noção do que Deus pode fazer com uma pessoa disposta a ser usada por Ele. Às vezes nós perdemos isso. Nós perdemos essa noção da nossa responsabilidade. Fala: isso aqui, eu quero me desgastar por isso. Eu quero vir, eu quero aprender, eu quero lutar, eu quero continuar. E eu quero crer na soberania de Deus. Hoje eu estava lendo um artigo maravilhoso sobre os maiores missionários que essa terra já teve. Eles mostrando que a crença maior deles era na soberania de Deus e nos escolhidos de Deus. E eles foram para o resto do mundo, porque sabiam que ali no resto do mundo, Deus tem seus filhos e os chama através da mensagem. Foram homens ativos. Isso é maravilhoso para nós. Exemplo para nós, cristãos, filhos de Deus, que cremos que Deus tem um povo. O fato é que diz a história que na manhã seguinte, o pastor recebeu um cara muito rude em seu escritório, e atrás da montanha, uma empresa muito grande tinha fechado a construção de um shopping. E eles também tiveram problema com o estacionamento. Problema divino, né? Louvado seja o Senhor. Então ele faz uma proposta para o pastor para comprar metade da área da colina para eles fazerem estacionamento, e como parte do pagamento iriam fazer o estacionamento da igreja também. Então a igreja pôde inaugurar, louvado seja o Senhor. E às vezes a gente conta isso, fala a verdade, eu não sei se passa no seu coração, mas passa no meu assim: será mesmo? Será que Deus faz essas coisas mesmo? Eu vi um pastor falando sobre grandes milagres da Coreia e pequenos também, se existisse pequenos milagres, né? Não existe. Ele falou assim que eles foram fazer uma programação da igreja, muito importante lá, de evangelismo com criança, enfim. E era num bosque, como se fosse o bosque de Bonifácio. E essa programação já é marcada, eles jejuam muito tempo por essa programação. É uma programação que Deus sempre alcançou muitas pessoas.
2 semanas antes, previsão do tempo. Chuva, 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 e no dia da programação, chuva. 100% de chuva. E é interessante que ele pegou a igreja e reuniu, e que maravilha. E ele falou, nós oramos, Senhor, nós precisamos da chuva. Sim, nós não queremos que o Senhor faça parar de chover. Mas só no período da programação. É uma programação para o Senhor. E falaram que eles oraram assim. E é muito bonito que o testemunho daquele pastor falou que pela manhã estava chovendo. Vamos supor que a programação começava a meio-dia, era da meio-dia às 4, vamos supor que seja isso. Chovendo, chovendo. E ele falou que passou no coração dele. 10:30 da manhã, chovendo. Lembra para onde a gente recorre quando não acontecem as coisas? Soberania de Deus. Quando acontece também, não é verdade? Deus quis, Deus não quis. Bacana. E a gente convive com isso. Deus é soberano mesmo. Mas ele falou que a hora que deu 11 horas, a chuva começou a diminuir, ele já ficou animado. E a hora que deu 11:30, a chuva cessou. E ele falou, é como se, que na verdade como se Deus tirasse as nuvens do céu e colocasse um sol só para o campo, para nós fazermos o nosso trabalho. Nós fizemos o trabalho, e segundo ele, às 4:10 da tarde, 10 minutos assim que acabou o trabalho, o tempo fechou e caiu um tremendo de um temporal. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós lidamos com essas coisas e cremos no Deus que faz prover, que faz milagres. E também cremos que nós temos que dar os passos. Um dia um professor, até indiquei ele no story essa semana, falou a seguinte coisa. Eu estava perguntando para ele, falei, professor, Deus tem os seus filhos, certo? Tem. E se eu não quiser pregar? É o meio de Deus alcançá-lo? É. E se eu não quiser ir lá pregar, o que acontece? Ele falou, 2 opções que Deus pode fazer. Deus pode fazer igual Jonas e te obrigar a ir. Ou Deus pode usar outra pessoa, que ele vai alcançar o filho, ele vai. Mas, se for para alcançar alguém, que seja eu que prego o evangelho, louvado seja o Senhor. Falou, que pensamento mais tolo, né? Que seja eu, meus irmãos. Essa é a mesma ideia da oração. Se Deus tem muitas coisas que vai atender se a gente orar, que seja a gente orando, não tem problema. Que nós possamos receber isso e vamos receber, louvado seja o Senhor. Eu vou correr aqui com o texto. Precisava falar isso, acho que é importante para todos nós. Meus irmãos, no nosso texto, toda cura começa com um problema. É interessante como Deus faz essas coisas, né? Toda vez que Deus quer te usar, fazer você crescer, Ele manda o que para a sua vida? Problema. Já percebeu isso? A pedagogia de Deus é difícil, né? Às vezes a gente pensa que o negócio vai estar tudo bem, não vai. Grandes homens de Deus, grandes homens e mulheres, né? Entenda a palavra homem aqui. Grandes homens e mulheres de Deus são pessoas sofridas na vida. Pessoas provadas. A provação forja grandes pessoas em Deus. Então, se você está passando por uma grande provação, creia que Deus vai forjar você para uma pessoa mais de fé, para uma pessoa melhor. Óbvio que eu estou falando de provações que Deus envia, não provações por causa do nosso pecado, tá? Tem uma diferença grande aqui.
provações que a gente passa na vida. Oh, mas eu não estou fazendo nada, está acontecendo isso. Deus vai forjar a sua vida. Deus vai usar isso, Ele está no controle e Ele vai usar isso para que você cresça e creia mais nele. E é interessante que esse cara foi em Jesus, e olha só como é que a gente precisa conhecer as Escrituras, mas nós somos ovelhas, né? Esse cara foi até Jesus com uma fé defeituosa. Por quê? Porque ele cria que Jesus só ia curar se Jesus estivesse lá no local. Ele não conhecia ainda o Jesus que cura. Ele tinha uma visão assim meio ofuscada sobre Jesus. Mas ele nos ensina uma coisa muito importante, porque ele foi até Jesus, ele foi até a fonte correta. E às vezes eu e você procuramos apaziguar o nosso coração em outras fontes. Gastos, drogas, sexualidade ilícita, até a vida de outras pessoas, líderes, mediadores. Eu vou nessa pessoa, que se essa pessoa orar por mim, aí sim. Meu irmão, você pode ir direto para Cristo, em nome de Jesus. Você é sacerdote de Cristo, você pode orar direto na fonte, pedir misericórdia direto na fonte. Então faça isso. Faça isso porque há misericórdia na fonte. A fonte é de misericórdia também. A fonte é de cura, a fonte é de paz. Perceba que tudo procede do nosso Senhor Jesus. Esse que você pode ir direto nele. Ele também cria, e muitas vezes nós somos assim. Ele cria que o poder de Jesus não se estenderia se o menino morresse. E se ele morrer, Senhor? Olha só como a gente pensa assim também. Olha só que coisa maluca. Os nossos esforços estão todos até a hora da morte, não é verdade? Todo o nosso esforço. E é óbvio que passa pela nossa cabeça, morreu e está com o Senhor também. Óbvio que tem que passar isso. Mas será que não poderia passar pela nossa mente assim, Senhor, será que não chegou o momento de o Senhor ressuscitar uma pessoa, não? Eu não estou falando para você fazer aquelas loucuras que uns caras fazem velório de 22 horas de oração, não é isso. Eu só estou falando que assim como a fé desse rapaz era defeituosa, a nossa também é. Porque a gente, morreu. Aí a gente joga na soberania. Morreu, Deus quis, está com ele. Acabou a nossa oração, louvado seja o Senhor. Não é assim? Lógico que é. Até então a gente está desesperado, mas morreu. Me responde, se você é um leitor bíblico, por que que a gente não pode passar assim? Deus, será que essa pessoa o Senhor não quer ressuscitar, não? Imagina no meio do velório levantando, um tremendo susto, louvado seja o Senhor. Mas é milagre, milagre é susto mesmo, porque é extraordinário, é coisa fora do comum. Eu só estou falando, porque às vezes você olha o texto e fala, o pastor falou que ele tinha fé defeituosa, para mostrar que a minha e a sua também são. Até para ter fé, a gente depende de Deus. E a Bíblia fala que fé é dom de Deus, concedido por Deus, louvado seja o Senhor. Você vê que tudo aponta para Ele. Mas nós podemos pedir, ser mais pedinte no céu. E tem base bíblica para isso, viu? Que já tem uns irmãos falando que eu estou pedindo demais aí. Eu peço para os outros, peço no céu, peço na terra, eu estou pedindo para todo mundo. Jesus dá uma ordem. Ele crê na palavra. Isso daqui que nos deixa mais intrigados no texto. É o que o texto está dizendo. Ele creu na palavra de Jesus. Interessante, né? Aqui é um texto que nós poderíamos concluir. Jesus iria fazer se ele pedisse. Porque o texto é escrito assim. Porque ele poderia não crer. E tranquilo.
o menino ia ser curado mesmo assim. Mas não creu, está tudo certo. Só que até a crença desse rapaz, e você até poderia falar, o menino foi curado porque ele creu? Sim. Mas é interessante que até o crer no Senhor vem do Senhor mesmo. Olha que coisa maluca. Até o momento que a gente crê no Senhor, é porque o Senhor nos possibilitou, nos atraiu a crer. Isso é maravilhoso. Isso mostra a soberania do nosso Senhor em tudo. E mostra que muitas coisas que o Senhor faz, e isso daqui é o mais difícil, sai muitas vezes fora da nossa caixinha. Porque Deus não está dentro da nossa caixinha racional de teologia. Isso que é o mais legal. É nós falarmos assim, Deus fez. Qual explicação? Ele quis. Não tem explicação. Ele simplesmente quis. Isso é bom porque muitas vezes derruba o nosso ego. Isso derruba qualquer soberba humana. Qualquer tipo de coisa. Até de Deus fez porque eu orei. Não. Deus fez porque Ele quis. Eu vou continuar orando. E se Deus fizer, e mesmo que Ele tenha feito só porque um grupo orou, Deus fez porque Ele quis. Isso que é o mais legal das Sagradas Escrituras. Ele creu e partiu, né? Ele obedeceu, ele foi para os braços do seu filho. Então, meus irmãos, a fé é um salto nos braços do Pai. Muitas vezes nós não estamos o vendo, mas Ele continua nos vendo. O importante é nós confiarmos em Sua palavra e colocarmos nossas vidas em Suas mãos. O que Deus quer fazer conosco, com essa igreja, a gente não sabe. A gente só sabe que Deus quer usar essa igreja para a honra e glória dEle. Aonde vai chegar, isso tudo está na conta de Deus. Mas isso não nos impede de orarmos e buscarmos isso. Orarmos e buscarmos por pessoas, porque é a vontade de Deus. Orarmos e pregarmos a palavra do Senhor. Orarmos e descansarmos que Deus, mesmo sem nossos títulos, mesmo sem nossos cargos, ou mesmo sem templo, Deus continua sendo soberano, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E Deus, nós confessamos que esse realmente é um tema muito difícil. É difícil porque o Senhor está além do que podemos explicar. Os teus atos são livres, soberanos. O teu Espírito sopra aonde quer. E nós temos um limite, Senhor. Deus, mas diante da nossa finitude, diante da nossa limitação, pedimos para que o Senhor nos surpreenda, pedimos para que o Senhor opere milagres, pedimos para que o Senhor nos use essa igreja, ó Deus, como meio de transformação de vidas para a honra e glória do Teu nome. E Deus, que nós possamos ver muitas coisas aqui, e participar de muitas coisas, e buscarmos grandes coisas sim, mas que hora que elas acontecerem como tem acontecido, nós possamos nos prostrar diante do Senhor, falando tudo vem do Senhor e é vontade do Senhor. Que nós possamos viver, ó Deus, nessa tensão, mas nessa fé maravilhosa, ó Deus. Que nós possamos dar passos rumo ao Senhor,
passos em obediência, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Em nome de Jesus, Pai, que oramos. Amém e amém.